chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e se assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele era a jazira. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele e, abraçando-lhe os pés, o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então as mulheres estavam a caminho. Alguns dos guardas dirigiram-se à cidade, contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma em dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte, que os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Porquanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até aqui, amados. Amados, falar do Deus da Bíblia, falar de Jesus, se fosse apenas uma história, não valeria morrer. Se fosse apenas uma história, não teria o porquê você estar aqui. Mas como eu sei que não é uma história, muitos morreram. Muitos ainda hoje, em outros países que não aceitam, estão morrendo. Porque sabe quem é o Deus da Bíblia. Sabe que Ele está lá. Ele está me vendo, Ele está te vendo. Mesmo quando você não imagina, Ele está lá com você. Aqui, Ele estava lá, e a presença de Deus em todos os momentos, você vai ver, em várias passagens, que Ele sempre estava lá para consolar, para dar uma palavra, para motivar o povo. E mesmo quando ninguém viu Ele, Ele ainda estava lá. Jesus, Ele havia morrido, e as mulheres foram ao sepulcro, e quando olharam aquilo ali, só queria ver
só queria saber onde estava o corpo de Cristo Jesus, só queria saber onde ele foi enterrado, prestar as últimas homenagens. Só que muitas vezes a dor, o sofrimento nos cegam, o sofrimento nos paralisa, e não conseguimos vê-lo, porque nós estamos focados na nossa dor, na nossa perda, no nosso sofrimento. E muitas vezes Ele fala conosco em vários modos, várias situações, só que às vezes nós não conseguimos entender o chamado que Ele tem para mim e para você. Às vezes nós deixamos passar. Eu não sei vocês, mas eu já passei por algumas situações na minha vida que eu quase morri. Já sofri um acidente de carro que tudo paralisou, tudo ficou lento, e eu via tudo devagar, eu mexendo no volante, eu não apertando o freio para o carro não derrapar na chuva, quase na contramão, tudo lentamente. Eu quero dizer, Ele estava comigo no carro. Quando a minha mãe morreu, meu coração quase explodiu. Só que Ele estava lá comigo. E amor de mãe, quem tem mãe ainda sabe que é o seu porto seguro. Esse é o alicerce. Mas quando você perde a sua mãe, quem você vai buscar? Quem é a sua referência? Quando eu perdi minha mãe, eu olhei assim, eu perdi tudo. Tudo que eu achava importante, eu falei, não é importante. Porque a própria palavra diz que há mais sabedoria na casa do luto do que numa casa de festa. Na casa de festa, você ri, conta piada ruim, e alguém dá risada. Mas na casa de luto, você pensa sobre o sentido da vida, o porquê você está aqui, porquê você veio. Se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você, e você veio aqui. E você ouviu falar de Jesus, aquele que pode, aquele que é o caminho da sua vida, aquele que é a cura para a sua vida, aquele que é a sua salvação. Faz 30 anos que eu aceitei Jesus. Tenho carinho de novo, né? Mais novo que o bispo, tem 51. Tenho 42, estou quase perto dele. Mas faz 30 anos que eu aceitei Jesus, e Ele estava lá. Só que teve uma vez que eu fiz uma oração para Deus, sentado onde você está. Antes de me batizar, antes de aceitar Jesus, eu olhava assim para o altar e falei, eu quero estar lá. Eu olhava a pessoa sendo curada, eu falei, eu quero ser aquele que leva a palavra, eu quero fazer parte da história, e quando eu morrer, eles vão falar, aquele que andou com Deus. Não é só uma história com Ele, aquele que fez uma história, participou, pregou, estava lá, tanto na felicidade quanto na dor. Só que eu quero te dizer que Ele te vê, mesmo quando você não vê Ele, Ele está lá. Aleluia. E um dia sentado numa cadeira que nem você está, eu olhei lá para o altar, eu falei, eu nem sei nem falar direito, eu era jovem, eu amo pizza, eu nem ligava para o telefone que eu tinha vergonha, eu era tímido. Eu falei, Senhor, eu não consigo nem ligar no telefone, que eu não consigo nem falar com as pessoas, mas eu quero te seguir, eu quero estar lá. Conhecendo a Deus, Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Eu ainda não sabia, mas eu tenho dislexia. E quem é dislexo é um tipo de deficiência que tem dificuldade nas letras das palavras. Hoje, venci os meus gigantes, sou formado. Mas se você lê meu esboço, quem está mais perto consegue ver, é tudo colorido. Porque se eu não ponho o dedo, a palavra corre, a letra corre. Se eu estou no primeiro parágrafo, vai para o terceiro, porque eu não consigo. Mas mesmo na minha dificuldade, eu resolvi seguir.
e fazer o meu melhor para aquele que me escolheu, o meu melhor para aquele que estava lá ouvindo minha oração. E quando eu estava sentado aí, o Espírito Santo falou, me lembrou essa semana, lembra quando você estava sentado, você falou, Senhor, eu quero estar lá. E Ele falou, Ele estava te ouvindo. Ele estava te ouvindo, Ele estava lá. E quando você faz uma oração sincera, Ele ouve. Ele estava lá, e do passado ao propósito, faz 30 anos que se passaram. Hoje, sou pastor. Hoje eu prego em púlpitos. Hoje eu faço velórios. É horrível, mas alguém tem que ir. Hoje, visito hospitais, UTI. E não é fácil. Porque é um chamado difícil. Eu conversando com a minha filha, e falando, filha, quando eu vou na UTI, eu pergunto para Deus, Deus, o que você quer que eu fale? Porque eu tenho 50% de bispo, eu quero curar todo mundo. O bispo já é 80%. Só que às vezes ele quer uma oração de arrependimento, uma oração de conversão para Deus levar. Quantas pessoas eu orei na UTI, reconciliaram, viu anjos, e 4 dias depois morreu? Porque o propósito era a salvação. E quando você estuda muito a palavra, você começa a ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento que não começou no altar, mas começou no quarto dos meus pais, na casa dos meus pais. Um relacionamento sem saber falar muito bonito, sem você saber muito, mas quando você entende seu chamado, você corre para Ele. Quando você está mais perto de Deus, você chega mais perto dEle, mais profundo, você sente a presença, mas você se sente menos digno de si mesmo. Quando eu leio a passagem, eu vejo que eu sou ruim, que eu preciso melhorar, diante da grandeza de Deus. Eu gosto muito de pregar sobre Paulo, falar sobre ele, sobre as histórias. Era um cara letrado, estudado, mas quando ele teve um encontro com Jesus, mas quando ele teve realmente um encontro, algo diferente aconteceu com ele. Olha o que diz aqui em Filipenses 3,7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Eu estou falando de um cara letrado, um cara estudado, mas o conhecimento dele, tudo que ele aprendeu, tudo que ele estudou, ele falou, considero como esterco, na presença de Jesus, porque o encontro dele mudou ele. Eu quero dizer que quando você tem um encontro com ele, não é só aqui no domingo, não é só na quinta ou em outros cultos. O encontro com ele é no seu quarto, é um encontro diário, é um encontro que tem a todo instante. Hoje eu conversei com uma ombreira, falou, na praça, um dia andando aqui na praça, passei do lado de uma mulher, com a minha filha no carrinho, com a minha cachorra na outra mão. Quando eu passo do lado, a mulher cai, e algo se manifesta nela. Minha filha pequena, pai, o que é isso? Espera aí, em nome de Jesus, sai. Falei, moça, está tudo bem? Meio assim, olhando para baixo. Tá. Moça, você quer aceitar Jesus? Eu não sirvo o mesmo Deus que você serve. É questão de escolha, mas Ele está lá.
Ele está lá. Quando você entende isso, você começa a viver coisas que não são para todos, são somente para aqueles que buscam viver algo com Deus. Quantas pessoas, às vezes um culto desse comum, que não tem nada de comum, são curadas pela palavra lançada, pela palavra de cura, palavra de libertação, pela palavra, são transformadas. Algo que Jesus é especialista em fazer, tocar vidas. Essa semana, alguns sábios vão mudar pela segunda vez esse ano de casa, e eu já olho para o Tiago na mesma hora. Em 10 anos casado com a pastora Lu, 6 vezes que eu vou mudar, já é a 6ª vez. E brincando com a minha esposa, 60 dias atrás, eu falei para ela assim: amor, nós estamos facinho para Deus. Ela: por quê? Não tenho casa, pago aluguel, onde Ele me enviar eu irei, onde Ele mandar eu vou. O amor de Deus, Ele nos constrange. E eu falei exatamente assim: filha, a nossa família está facinho para Deus, porque para onde Ele quiser nos enviar, nós iremos. Nós não temos casa mesmo, moramos de aluguel. Passou 6 meses, nós estamos nesse apartamento. Conversei com o Tiago ontem. Ele disse: pastor, para de arrumar essas encrencas, pastor. Já é 2ª no ano. Para de arrumar essas encrencas. Não que eu entenda tudo o que Deus faz na minha vida. Eu até vi uma casa melhor aqui na Rua Chile. Fiz 2 propostas. 2. E me alegrava o coração a casa, bonitinha, reformadinha, coisa mais linda. E aí não foi ela. Só que Deus me mandou para outra casa. Chegando lá, dá para montar um escritório, dá para estacionar o carro, dá até para fazer um churrasco. Tem gente que recebeu aí, 1 quilo de carne, né? Não esquece de me visitar. Só que agradou muito sal na linguiça, os irmãos já sabem, né? Eu não sei fazer churrasco, irmão. Os irmãos até hoje, os irmãos me zoam porque eu falo que põe o sal na linguiça. Mas tem gente que é chamado para fazer churrasco, tem gente que é chamado para comer o churrasco. Eu sou o segundo, eu como churrasco, não sei fazer. Só que brincando com a minha esposa no carro, eu disse: iremos mudar. Só que lá no céu vai ser minha última mudança. Eu brinquei assim com a minha filha: filha, ó, lá tem ruas de ouro, de cristal. Aí minha filha disse algo com muita sabedoria. E Deus usando ela falou assim para mim: pai, lá no céu não terá mais mudança. E eu comecei a rir dentro do carro. E o Espírito Santo falou: ele também estava lá no carro com você. Com tudo isso acontecendo na minha vida, dia 9 agora, a nossa amada diaconisa da Silvana falou: ó, pastor, minha irmã está internada, tem como você ir lá orar por ela? Aí eu falei: bora lá, vamos lá. Esse é o chamado? Vamos lá. Imediatamente eu disse sim. Show de bola, me preparar para o que Deus quer falar. E no dia 10 eu me preparei para estar lá. Eu tinha que levar a minha filha no balé. E recebi um convite muito bom para comer uma pizza à noite. Uma pizza maravilhosa no culto no lar.
meu coração se encheu de alegria. Mas eu te pergunto, como foi meu dia? A pastora Lu passou mal de manhã. Levei minha filha no balé, levei a pastora Lu no hospital. Peguei minha filha do balé. Voltei no hospital para pegar a pastora Lu. Mandei mensagem para o irmão, com dor no coração, não poder estar à noite, porque ainda tenho uma obra para fazer hoje. Eu não sei que hora que eu vou voltar, eu não sei como vai estar a minha esposa, então eu vou para a visita, eu vou cuidar da minha esposa depois. Como você acha que o meu coração ficou? Como você acha que o meu coração estava? Eu tive que recusar um convite, eu tive que voltar a meditar na palavra, almoçar, e ali conversando com a minha filha, ela falou: pai, você já tem a palavra? Eu falei: não tenho, filha. Pai, é a primeira vez que você vai no hospital? Eu falei: não, filha, o papai já orou por várias pessoas no hospital. E como que é? A maioria fica. A maioria morre. Uma ou outra sai. Eu falei: filha, um dia eu orei na UTI para uma mulher e para um rapaz, cada um no hospital do lado da avenida ali em São Bernardo. Quando eu cheguei no hospital para orar para o rapaz, eu não conhecia, o cunhado dele me levou. Quando eu cheguei lá, ele estava com as pernas atrofiadas, tinha tido derrame, não falava mais, as mãos estavam amarradas, porque ele usava a mão e comia as fezes dele. Então eles amarraram as mãos, ele não falava mais. E eu falei: Senhor, o que tu quer que eu falo para ele? Tu quer que eu ore por ele? Eu falei: Senhor, falando dentro de mim: Senhor, se eu curar esse cara levantar, que milagre. Mas quando você anda com Deus, você pergunta: o que você quer fazer, Senhor? Quando eu cheguei no hospital, olhei aquele cara, aí saiu um Apocalipse. Comecei a ler Apocalipse. Haverá um novo céu, nova terra. Lá não haverá mais dor, não angústia. E de repente a enfermeira passa e me dá uma cotovelada. Eu olhei e falei: deve ser que ela estava colocando a comida sem querer, esbarrou. Ela voltou, trouxe a água e deu outra cotovelada. Aí eu olhei para a enfermeira, dei aquela risadinha, Alma Chips, mudei de lado, não tirei minha concentração. Eu falei: pô, rapaz, ó, eu vim orar por você. Terminei de ler a mensagem, tinha mais 2 no leito lá, e a enfermeira que me deu cotovelada. Coloquei a mão na cabeça dele, ungi a mão com óleo, coloquei a mão na cabeça, e só vi estralo. E comecei a orar para aquele homem. Quando eu tirei a mão, ele começou a resmungar, começou a ficar agitado, eu falei: tá doendo? Ele, aí ele olhou para o teto e falou por 3 vezes: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e parou de falar. O irmão dele que estava do meu lado chorou, falou: pastor, ele vai ser curado, o milagre vai acontecer. Eu falei: vai, o milagre da salvação, Deus vai levar ele. Passou 4 dias, ele faleceu. A outra mulher no mesmo dia foi orar por ela, uma missionária. Cheguei lá, quando eu cheguei na sala, na UTI, eu estava de máscara, fiz um sorriso Alma Chips, os novos não sabem, mas é um sorriso grande, mas eu estava de máscara. Quando eu olhei e falei: missionária, ela falou: nossa, eu pensei que era um médico. Eu falei: não é, mas eu represento o médico dos médicos. Eu falei: missionária, como a senhora está? Eu falei: pastor, estou com medo. Medo do quê? Medo de morrer. Ai, missionária, não faz isso, missionária. Tu conhece Deus? Eu falei: não, pastor, é que eu tenho medo de deixar meu filho, meu esposo. Missionária, Deus cuida das viúvas, dos órfãos, Ele vai cuidar deles. Se for sua hora, vai cuidar deles.
Ela falou: pastor, eu queria tomar a ceia antes de fazer a cirurgia. Eu falei: o que você queria? Tomar a Santa Ceia. Aí eu tirei meu frasquinho de ceia. Falei: eu vim celebrar a ceia para você. Celebrei a ceia para ela. Falou: pastor, pode falar mais alto? Eu falei: pode. Antes de você orar por mim, eu falei com Deus, e Ele falou que eu não vou morrer. Aí na hora eu olhei: obrigado pela cola. Orar, Senhor. Mas eu estava muito feliz ali. Orei por ela. Ela fez a cirurgia de uma ponte, fez 3, mas está viva. E isso me remeteu a algumas coisas. Que Jesus, Ele sempre está lá. Se você vê na passagem, em Gênesis 1, 26, 27, diz que: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava lá? Jesus estava lá. Ele estava presente. Quando nós vemos aqui em Gênesis 1, 26, fala: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O pai e o filho ali. Aí olhando outra passagem, eu parei ali antes de fazer a visita no hospital para o Eni. Eu parei o meu carro ali no Carrefour da Tabuão. A vida de pastor não é fácil. Cheguei para abastecer, caiu o sistema. Fiquei esperando uns 40 minutos. E fiquei meditando sobre a mensagem, para ver o que eu ia pregar lá no hospital. E minha filha, antes de eu deixar ela, falou: pai, prega sobre a cruz. E me fala o resultado do exame, pai, quando você voltar. E quem não sabe, ela pegou uma cirrose, estava com os olhos amarelos e inchada. E um monte de irmãos da igreja começou a orar. O bispo começou a orar, os irmãos intercessores, o profeta começou a orar, todo mundo começou a orar por ela, para Deus mudar a sentença. Quem pega cirrose ao extremo, é 14 dias, morre, não tem como se salvar. E aí eu comecei a meditar ali no Carrefour Tabuão. Falei: Senhor, Tu está lá, como? E começou a me levar algumas passagens aqui em Isaías. Isaías viu, ele estava lá. Isaías 6, registra que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão na qual foi arrebatado até o trono de Deus, e ele viu o verdadeiro rei, que lá ia receber o seu chamado para pregar o arrependimento ao povo. No capítulo 6, 5 diz que: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e hábitos no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jesus, ele estava lá. E aqui em Isaías 6, versículo 3 diz assim: aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, com uma brasa que havia tirado do altar, e ele tocou a minha boca com brasa e disse: agora que esta brasa tocou meus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Ele estava lá. E ainda no Carrefour, esperando o sistema voltar, eu lembrei de Jeremias, o chamado de Jeremias. Jeremias 1:4 diz que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, e antes de você nascer eu te separei e designei como profeta às nações. A irmã Jeremias diz assim: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou menino, sou jovem. E o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, todos os que eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar.
Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E eu ainda continuava no estacionamento, e Deus foi me levando vários lugares que Ele estava. Tem uma passagem em João 1,47, diz que ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, eu o vi. Jesus estava lá, estava na dor de Natanael, estava na sua dor hoje, Ele estava lá, Ele está aqui. Tem uma passagem em 1 Samuel, tem 3, do 3 do 10, quando Samuel está diante da arca da aliança, e ele vai dormir à noite, a lâmpada não tinha se apagado, ele vai dormir, o profeta Eli vai dormir no quarto, ele fica perto lá naquele quarto onde está a arca, a presença do Senhor. E ali vem a primeira vez o Senhor, diz assim: então o Senhor chamou Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. No versículo 5 diz que correu até Eli e disse: estou aqui, Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte-se a deitar. Então ele foi se deitar. Na segunda vez, no versículo 6, diz que de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte-se a deitar. No versículo 7 diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Pela terceira vez, no versículo 8 diz: o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Agora já era a quarta vez, e no versículo 9, essa quarta vez vai ser o encontro. No versículo 9 diz: e disse-lhe: vai se deitar, e se ele chamá-lo de novo, fala: o Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo pela quarta vez, e Samuel, Samuel, então disse: fala, fala, pois o teu servo te ouve. Nessa noite Ele está te chamando. Eu posso não saber o teu nome daqui, mas eu falo que na sua casa, antes de você vir, Ele estava lá. Ele estava te chamando. Às vezes você não teve um encontro ainda com Ele, real, íntimo. Às vezes você veio porque alguém te convidou, às vezes você veio porque os pastores são mó legal, a gente até é. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, o Jesus que nós pregamos, é um Jesus que Ele pode mudar a sua história. É um Jesus que Ele pode mudar a sua história. Eu li essas mensagens no Carrefour Tá Bom, não é propaganda, hein? Carrefour Tá Bom, no posto de gasolina. O sistema voltou, Tiago. Sabe o que eu fiz? Abasteci, fui direto ao hospital ver a Oreni. Chegando no hospital, era no leito 21. Chegando lá no leito 21, eu olhei para a Oreni e abri aquele sorriso. A Oreni: como você está? Ela olhou para mim, aí eu contei a história. Minha filha falou para pregar sobre a cruz. Agora, olha que impactante. Tinha uma mulher do outro lado. Eu falei: Oreni, qual é o nome dela?
Ela falou, Aparecida, só que ela tem Alzheimer. E quando eu falava de Jesus, da cruz, falava sobre os milagres, aquela mulher sorria, uma alegria tão bonita, sabe, um rosto alegre. Eu olhei, a mulher com Alzheimer, né? Ô, dona Aparecida, você tem o nome da minha mãe. Ela fechou a cara, bispo, eu não sou sua mãe. Falei, é só, né? Podia ter ficado sem essa. Ela falou, ó, pastor, eu amo ouvir sobre Jesus. Eu olhei para o Reni, ó, com Alzheimer, mas não esquece de Jesus. Aí ela olhou para mim assim, ó, ele apareceu para mim, e os cabelos dele é lindo. Eu olhei aquela situação, e Deus falava, eu também estava lá. Eu também estava lá. E saindo com a Aurenina, a gente orou ali por ela, pela dona Aparecida. E deu correr que nós estávamos ali, ela recebeu alta. Glória a Deus, ela recebeu alta de uma sentença de morte. E como eu gosto de brincar com algumas pessoas que eu conheço, ó, você tinha um ponto final, mas Deus colocou uma vírgula, hein? Continua na fé. Continua. Às vezes você não se acha digno, mas Ele ouve a sua oração. Eu não sei qual é a sua oração, mas Ele ouve. E se for sincera, vai se cumprir algo extraordinário. Aquilo que parecia morte pode ser vida. Aquilo que tinha uma sentença pode ser algo extraordinário na tua vida. O que eu quero dizer nessa noite, que mesmo no silêncio da sua casa, mesmo no silêncio do seu quarto, ou no seu caminhão, ou na sua escola, Ele está lá, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está do teu lado. Eu lembro quando meu coração queria explodir, quando eu pensei que eu não era nada, quando eu não tinha valor para mais ninguém, e Ele olhou para mim e eu ouvi aquela oração de 30 anos atrás: Senhor, eu quero estar lá, eu quero pregar boas novas, eu quero. E mesmo sem saber falar direito, mesmo ser tímido, mesmo com dislexia, Ele confiou algo em mim, de poder fazer parte da história de Jesus. Só que Ele não quer fazer só em mim, Ele quer fazer em você. Ele quer curar feridas do passado, feridas antigas, para você poder andar com Ele. Eu não sei se você já andou com pessoas que você não consegue ficar 5 minutos, aquelas partes que tem um pouco espinho, mas quando elas encontram Jesus, o semblante muda, a história muda. O Deus da Bíblia não é só um Deus de uma história. O Deus da Bíblia, aquele que muda história. Algumas histórias eu conheço, uma impactante é da Tassi. Lembra quando você reconciliou? O dia que ela reconciliou, o marido dela aceitou Jesus. E era noite de Santa Ceia, eu já tinha feito apelo, eu fiz mais um, já tinha celebrado a ceia. E aquilo ali impactou, porque ela falou assim, ó, ela reconciliou, você é batizado? Eu falei, sou. Eu falei para ela, tem lugar na mesa, hoje você vai tomar a Santa Ceia. Ela tomou a Santa Ceia naquela noite, e eu não vi nada mudar, mas ela falou um dia, eu falei, ó pastor, até hoje eu guardo o cálice daquela ceia. Eu quero dizer, tem lugar na mesa para você. Não importa o que disseram de você, não importa o que você acha de você, o que importa é que Ele acredita em você. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua família. Só que conhecimento da palavra sem arrependimento é apenas uma luz que te leva para o inferno. Mas quando você se arrepende de coração e se entrega para Ele, Ele muda.
Aquele que não era, agora vai ser. Aquele que era tímido, vai começar a falar em público. Sabe aquele menininho de 30 anos atrás, que não conseguia pedir uma pizza por telefone? Já falei para 7.000 pessoas. E um dia Deus falou comigo, eu estava lá, e você não percebeu, mas eu fui mudando a sua vida. Eu estava lá e fui virando chaves, fui abrindo portas, fui dando direcionamento, fui dando livramento, quando eu nem pensei que eu ia estar aqui hoje. Quando eu fui assaltado um dia, eu vi uma voz tão bonita, tão linda, que falou: você não vai morrer. Eu não sei te dizer que voz, não era do Cid Moreira, mas era uma voz tão profunda, tão nítida. Jesus estava lá em Gênesis, ele viu Natanael, ele morreu, ele estava lá no túmulo. Hoje, ele morreu na sexta, passou sábado, domingo, ele ressuscitou. Hoje, uns dias, ele está em Jerusalém, ele está em São Paulo, ele está em Diadema, até Diadema Jesus ama. Ele está em Diadema? Está. Porque agora ele não está em um lugar, ele ressuscitou para em todos os lugares. Se você deixar, hoje ainda está na tua casa. Se você deixar, hoje mesmo está no teu coração, mudando história, mudando sentença, mudando a sua vida de uma vez por todas. O que eu quero te dizer é que ele está em todo lugar. Na minha pior versão, ele me amou. Na sua pior versão, ele te amou. Só que nessa noite eu não quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você faça uma coisa que Samuel disse. Samuel, da terceira vez, no versículo 8 diz assim: o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi. Ele falou: Senhor, pois o teu servo está ouvindo, fala que o teu servo te escuta. Você acredita que ele está aqui? Aleluia, eu creio. Você gosta de culto normal? Eu não gosto de nada normal. Eu gosto de coisa anormal. Eu acredito no sobrenatural. E o sobrenatural de Cristo, de Jesus, ele não fica só no altar, ele anda pela igreja, ele sonda corações, ele olha o seu coração, ele olha os seus sonhos, ele visita a sua casa, ele visita a sua família, ele visita o seu casamento, o seu relacionamento. Um culto normal tem começo, meio e fim, mas quem acredita no sobrenatural, ainda hoje, não só nesse culto, mas no seu quarto, vai ter alguém lá te esperando, que vai conversar com você no secreto, que vai te revelar coisas grandes e firmes que ainda você não conhece. Mas para isso você tem que fazer que nem Samuel, se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque o teu servo, a tua serva te escuta. Para isso, nesta noite, gostaria de fazer algo diferente. Se coloque de pé.